Chamar a Idade Média de Idade das Trevas é replicar uma ideologia criada especialmente para destruir a Igreja Católica e todos os avanços que ela proporcionou ao Ocidente naquela época. Quer saber como isso aconteceu? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Antes de prosseguirmos com o estudo da história da Igreja, é preciso compreender que existem ideologias interessadas na destruição da Igreja. Um exemplo muito claro de uma intenção ideológica é a própria historiografia recente sobre a Igreja Católica. É muito fácil notar que existe um preconceito contra a Igreja e ele foi confeccionado ideologicamente por um grupo de intelectuais filósofos iluministas franceses do século XVIII e XIX. Já viu que vem treta por aí, né? E é treta da boa. Então, dê um like aqui e compartilhe esse vídeo com seu amigo para vocês terem o que conversar. A Revolução Francesa não foi um fenômeno espontâneo, pelo contrário, foi preparada tanto política quanto ideologicamente. Para compreendê-la, é preciso estudar o que a antecedeu e os seus bastidores. Comprovadamente, existe uma vasta documentação dando conta que pseudo-intelectuais, falsos filósofos foram comprados por um grupo de banqueiros, a então chamada burguesia, para criar um movimento ideológico que tornasse possível a derrubada da monarquia, pois não havia outro modo de eles chegarem ao poder. E esses falsos filósofos criaram uma rede de mentiras contra a Igreja Católica, contra os jesuítas, o rei, a nobreza e por aí vai. Mentiram sobre todo mundo, fabricando um clima de insatisfação e revolta, utilizando a literatura como meio de propagação dessas mentiras. Como foi dito, esse movimento foi criado artificialmente, mediante a injeção de dinheiro. Mas alguns pensadores acreditaram sinceramente aí nesse movimento falso de revolta, né? Como foi o caso de Jean-Jacques Rousseau, o qual não se tem notícia de que ele tenha recebido qualquer quantia, né, de dinheiro dessa dita burguesia. Mas que, no entanto, ele foi um dos melhores ideólogos desse movimento. Foi enganado, né? Trouxa. O início do movimento, portanto, foi dado por filósofos medíocres, mas a continuidade dele foi feita por filósofos sérios, que passaram a trabalhar para a derrocada da monarquia e da Igreja. Dentro da ideologia iluminista, portanto, está embutida toda uma maneira de se contar a história que não é aquela acontecida, mas feita de modo que instaure a revolução, que mude o estado das coisas. Naquela época, a imprensa acabara de ser inaugurada, os jornais eram raros, mas uma técnica bem-sucedida inventada por Christoph Friedrich Nicolai cuidou de propagar com sucesso a ideologia iluminista. Eram as feiras de livros. Com o crescente interesse da população pelos livros, Nicolai passou a organizar essas feiras. Porém, ele selecionava só os livros que seriam postos à venda. Por exemplo, se o livro era contra a Igreja, contra a monarquia, se ele pregava o materialismo, o ateísmo, ele era escolhido. Caso contrário, não. E isso fomentou o movimento revolucionário. Para ver que fake news já existia há muito tempo, hein? Historicamente, nós sabemos que o rei da França convocou os Estados Gerais, o parlamento, para resolver um problema referente aos impostos, pois a coroa estava indo à falência. Uma vez reunidos, surpreendentemente, os representantes dos estados franceses passaram a redigir uma constituição, planejando a derrocada da monarquia. Um golpe, né? Verdade. E deste modo, por causa das técnicas aplicadas, o investimento em escritores para que produzissem material contrário à Igreja e à monarquia e a difusão desses livros aí nas feiras, né, idealizadas pelo Friedrich Nicolai, contribuíram então de maneira decisiva para o surgimento desse fenômeno artificial, né, e que está em vigor até hoje, que também tem por objetivo denegrir a Igreja Católica. Outro ponto a ser frisado é que em qualquer livro de história existem divisões,
classificações das épocas. Essas divisões foram estabelecidas justamente durante o Iluminismo, portanto imbuídas de ideologia. Cada título atribuído aos períodos da história traz nele mesmo uma valência ideológica. Por exemplo, Idade Antiga e Idade Moderna. Entre uma e outra, um período de mais ou menos 1000 anos, no qual o cristianismo desempenhou um papel fundamental na história do Ocidente. Com a queda do Império Romano do Ocidente no século V, após o que a barbárie tomou conta, a Igreja tornou-se referência cultural na Europa até a queda do Império Romano do Oriente. Ideologicamente era preciso eliminar aí esse período, né? E por isso ele recebeu o nome de Idade Média, em que havia a razão na antiguidade, com seus grandes filósofos, seguidos por um período de trevas aí, na qual a razão foi substituída pela superstição, pelas trevas, pelo cristianismo. A partir do século XV, quando ressurge o paganismo em substituição gradual ao cristianismo, o nome que se dá é Renascimento, né? Seguido então pelo século das luzes, no qual a deusa razão triunfa e surge daí o iluminismo para salvar nossa vida. Ora, esse tipo de historiografia pode ser tudo, menos algo isento, né? Menos algo equilibrado. É pura ideologia. Regine Pernot, grande historiadora medievalista, fala com toda clareza o quanto a Idade Média foi uma época de extraordinário desenvolvimento em inúmeros aspectos. Você pode ficar de cara com o que eu estou falando aqui, não é verdade? Né? Notadamente na situação da mulher, na sociedade, que durante toda a Idade Antiga nada mais era do que uma coisa, propriedade do pai de família, do marido, o qual tinha poder de matá-la caso não estivesse satisfeito. O cristianismo mudou então radicalmente essa visão. No cristianismo, a mulher adquiriu dignidade semelhante à de seu esposo. Aliás, estudos sérios comprovam que o cristianismo se tornou popular justamente porque as mulheres perceberam, né, que a conversão dos seus esposos impedia eles de matá-las. Por isso, elas se empenhavam, né, para que eles aderissem ao cristianismo. Na Idade Antiga, jamais se ouviu falar de uma mulher reinando, por exemplo. Já na Idade Média, ela era coroada junto com o rei. Muitos feudos eram comandados por abades e muitos por abadesas. Foi o cristianismo que, olhando para a dignidade da mulher, colocou a Virgem Santíssima como rainha do céu e da terra, fornecendo uma matéria espiritual para que se compreendesse a dignidade da mulher. Com o Renascimento, a mulher é novamente coisificada, perdendo então a sua dignidade e a sua importância, justamente por causa da volta do paganismo, né? Dessa visão antiga aí do pré-cristianismo. A esposa do rei não é mais coroada como rainha, né? Em geral, as mulheres se tornam objetos de desejo sexual, inclusive escravas também, pois foi justamente no Renascimento que a prática escravagista retornou. Na Idade Média não haviam escravos, mas somente o servo da gleba, que não era propriedade do senhor feudal, mas ele mantinha ali com ele uma aliança, né? Os impostos em troca de proteção militar. Portanto, o Renascimento significou o apagar das luzes e não o retorno das luzes. Se apagaram as luzes dos valores cristãos que plasmaram toda a cultura da Idade Média. É preciso, desse modo, entender que toda a historiografia contrária à Igreja Católica foi confeccionada quase que totalmente por várias ideologias cuja finalidade era e ainda é derrubar a Igreja, detendo a influência dos valores cristãos na sociedade, a fim de dar espaço livre ao paganismo que reina na cultura atual. E o nosso objetivo aqui é apresentar uma história da Igreja baseada na verdade dos fatos, dentro de uma precisão dos fatos históricos relatados e depois uma interpretação desses fatos à luz da fé. Se a verdade histórica for dolorosa, mesmo assim será relatada. Pecados dos papas, infidelidades, traições, heresias, lutas internas, tudo
Tudo isso será abordado aqui, mas sempre tendo em vista a Igreja de Cristo, que justamente por ser a Igreja de Cristo, desde o início é odiada e perseguida até mesmo internamente. A carne, o mundo e o demônio são os 3 inimigos do homem e também da igreja. Existe uma força da concupiscência nos membros da igreja. Existe a mundanidade dentro da igreja e também existe a ação demoníaca. Mas não só isso, existe a ação do Espírito Santo, a presença da graça e a certeza de que Deus conduz a sua igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo previa isso na última ceia, e nos alertou: odiaram a mim e odiarão também a vós. Portanto, para se estudar a história da igreja, é preciso estudar o amor de Deus na história da humanidade, mas também o ódio que marcou e ainda marca a esposa de Cristo, chagada, que segue o caminho de seu divino fundador, a sua paixão e crucifixão. A esperança do cristão é de que haverá um dia a ressurreição, e se verá a esposa descer do alto, quando então todos serão um só com Cristo. Será a escatologia, o fim da história, da humanidade, o fim da história da igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da igreja conosco? Disposto a esquecer tudo o que aprendeu com aquele seu professorzinho militante dos livros do MEC? Coloque aqui nos comentários, ok? Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui pra gente, certo? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, seus amigos, nas redes sociais, familiares, grupos de WhatsApp. Tudo isso nos ajuda muito a evangelizar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para continuar recebendo os nossos vídeos e acompanhar aí a história da igreja, tá? Não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações, que dessa forma você não nos perde de vista. Siga-nos também lá no Instagram, as nossas postagens lá estão bem bacanas. Os links para o Instagram e todas as outras redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Deus abençoe. Salve a Maria!